misericórdia, Pai, possa falar no nosso coração que hoje, em nome de Jesus. Não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outro, e vos designei, para que vardes e deis o quê? Fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim que tudo enquanto pedires ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Diga glória a Deus. Aqui, no livro de João, nós entendemos o início que Jesus ele fala acerca da videira verdadeira, e que o Pai, esse é quem cuida, o agricultor, e vai revelando da vontade que Deus, Ele tem para com seus filhos, para com aqueles que se achegam até Ele e desejam de Deus aquilo que o Senhor tem a oferecer. Então Ele vai dizendo que Ele limpa, que a palavra que ouve, Ele limpa para que dê fruto. Então nós entendemos já de início que Deus, Ele sempre irá esperar algo de nós. Ele sempre vai esperar algo de mim, algo de você. Porque Ele está depositando algo na nossa vida, esperando que nós venhamos fazer aquilo que a palavra a qual foi injetada, designada, possa acontecer. Amém? Então Ele diz, não foi vós que me escolheste, mas eu que vos o quê? Escolhi. Querido, de igual modo, nós entendemos que foi assim com Moisés, que foi assim com Jeremias, e foi assim com todo aquele ao qual Deus chamou. A questão que nós precisamos entender e avaliar aqui, é que Deus não escolhe você pela a capacidade sua. 1 Samuel, se eu não me engano, no capítulo 16, por ali, versículo 7, Deus ele fala com Samuel dizendo, Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem vê exterior. Eu, porém, vejo o interior. Ele fala a respeito de Davi. Quando ele acha Davi, quando ele vê Davi. Então, quando Deus está dizendo, não foi vós que me escolheste, mas eu que vos escolhi. Eu não vejo como o homem vê, ele está falando que aquilo que ele vê ao nosso respeito está muito além do nosso campo de visão. Antes que nós possamos entender o que essa palavra quer dizer, eu quero relatar isso para você. Que o que Deus tem reservado, preparado para a nossa vida, está além daquilo que nós conseguimos ver nesse mundo, nesse momento. Está muito além. Em Isaías, se não me engano, 49, ele diz, levanta os teus olhos e vê. Ele manda o próprio Josué dizendo, olha, não tem limite para você. Porque, querido, quando você olha para a situação, a circunstância que você está passando, você vê que é um círculo ao qual você diz, não tem saída. O homem de Deus, ele fugia do rei, mas um dia alguém fez saber onde ele estava e cercou ele com o seu servo. O seu servo acordando cedo, vendo que a cidade estava cercada, se desesperou como qualquer ser humano quando se encontra diante de uma situação que aos seus olhos acabou tudo. O homem de Deus disse assim, não temas. Não temas, porque mais é o que está conosco que o que está com ele. Ou seja, isso me trata e me dá a entender que Deus ele quer que eu venha ter a percepção de uma visão que nunca esteve no tempo do hoje, que nunca esteve no tempo de agora, mas sempre esteve naquilo que Deus ainda vai fazer acontecer na tua vida. Deus ele trata com a gente nessa visão, querido, porque se você viver pelo que você está vivendo agora, você não vai ter força suficiente para você chegar até o amanhã. Se você viver pelo que você está vendo neste momento, você vai desanimar imediatamente.
Então Deus sempre vai tratando de uma visão, de uma vista muito mais além daquilo que os nossos olhos conseguem enxergar. É como você diz, levanta os teus olhos e vê. Ele diz assim, olha, não atenta no que vejo, mas atentai naquilo que não vês. Porque o que você está vendo é passageiro, mas o que você não vê, isso é eterno. Isso é eterno. Porque muitas das situações e circunstâncias, meu irmão, nós vamos dizer, Senhor, onde está a promessa que tu me fez? Onde está o Senhor comigo? Por que eu estou passando por isso? Onde está a palavra que o Senhor liberou no meu coração e eu estou passando por esse momento? Não é o agora, querido. Não é o hoje. Mas é aquilo que virá e aquilo que vai acontecer. E como ele diz, não foi vós que me escolheste, entenda isso. O Senhor não te escolheu pelo que você tem, mas pelo que Ele tem com você. Deus nunca escolhe alguém pelo que esse alguém tem, mas pelo que Ele tem com esse alguém. Você pode ter certeza que a razão de você estar aqui hoje, o fato de alguma maneira, de algum jeito, Deus está tocando o teu coração, de Deus está talvez falando contigo, não é porque você tem algo com Ele, mas é porque Ele tem algo contigo. E ainda você ainda não sabe, talvez você ainda não desvendou, talvez ainda você não entendeu, porque Deus começa a te levar numa direção totalmente diferente daquilo ao qual você talvez estava esperando que acontecesse. Deus começa a permitir você passar por processos ainda, que você talvez, Senhor, mas eu não fiz nada para passar por isso. Entenda que talvez não é o que você fez, não é o que você está fazendo, mas é pelo fato que Ele tem algo contigo. Então Ele vai te levar naquilo que é necessário para que aconteça em você o amadurecimento, para que possa chegar em você, acontecer em você a promessa que Ele já determinou que acontecesse. Olha o que Ele diz, não foi vós que me escolheste, mas eu vos escolhi, né? A vós outro, e designei. Designei. Essa palavra designar quer dizer, querido, que já de uma certa maneira por Deus uma determinação. Deus designou isso. Ou seja, não importa as condições humanas, as circunstâncias humanas, mas há uma ordem de Deus. Então não é porque eu mereço, não é porque eu sou bom, não. Mas é porque Deus de alguma forma me escolheu para que eu pudesse glorificar o nome dEle através da minha vida. É esse entendimento que nós temos que ter em nosso ser. É esse sentimento que nós temos que carregar em nossa vida. Amém, querido? Você está entendendo sim ou não? As circunstâncias, meu irmão, elas sempre vão vir para tentar nos arrancar do propósito do Senhor. Se você voltar algum versículo antes, versículo 6, ele fala assim, ó, versículo 6. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, a semelhança de um ramo, e secará, e apanho, lança no fogo e queimam. Aí ele vai dizendo, se permanecer em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiser, de vos será o quê? Feito. Então as circunstâncias, elas sempre vão vir para tentar nos arrancar do propósito que Deus tem para comigo. Por isso que ele está falando, a questão não é você ter, a questão é você permanecer. A questão não é você provar, é você permanecer naquilo ao qual eu te fiz provar. A questão não é você simplesmente ter uma fé, mas é você permanecer nesta fé, ainda que tudo diga que não. Ainda que tudo parece que ande ao contrário. Nós temos que começar, meu irmão, a trabalhar isso dentro do nosso ser. Nós temos que começar a trabalhar isso dentro do nosso espírito, da nossa alma. Há um caminho assim, determinado. Eu sei que Deus tem algo para mim, mas você não vai conseguir chegar nesse lugar que está determinado por Deus, se você não saber como chegar nesse caminho. E esta palavra, esta instrução, direcionamento de Deus é que vai te conduzir até lá. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Talvez você nunca imaginou
que Deus pudesse fazer na tua vida o que fez até hoje. Se você talvez olhar para trás, olhar da onde o Senhor te chamou, da onde o Senhor te viu, da onde Ele te tirou, talvez você nunca imaginou que você pudesse talvez, sabe, alcançar o que Ele te fez alcançar até aqui. Mas hoje o Senhor te faz saber algo muito mais além. Que o que Ele tem ainda para fazer na tua vida ainda vai te surpreender de maneira muito grande. Ainda vai surpreender você. Para que possamos ter o cumprimento dessa mensagem. Jeremias capítulo 1. Vamos lá. Só para você entender. E nós já voltamos nisso aqui. Jeremias capítulo 1. No versículo 1. Para nós entendermos assim, ó. A palavra de Jeremias. A palavra de Jeremias, filho de Quias, um dos sacerdotes que estava, é isso mesmo, Enoque, na terra de Benjamim. Aí versículo 2. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado, e também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até o 5º mês do auxílio de Jerusalém. Aí no versículo 5, pula lá. Aí Deus fala assim para ele, ó. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu o quê? Te escolhi. Antes que eu te formasse no ventre o quê? Materno, eu o quê? Então, entenda que nunca devemos atribuir a escolha de eu estar em um lugar que Deus me colocou pelaquilo que eu tenho, ou pelaquilo que eu ofereci a Ele, mas sim pelaquilo que Ele tem comigo, que Ele tem com a gente. Então Deus não te escolhe pelo que você tem, mas Deus escolhe pelaquilo que Ele tem com você. A mensagem que Deus quer dizer para nós é isso. Não importa o que você tem, mas o que importa é o que eu tenho contigo para fazer. É o que eu tenho com você. Porque muitas vezes nós vamos dizer, Senhor, quem sou eu? Jeremias disse, eu não parto de uma criança. Moisés disse, Senhor, quem sou eu para o Senhor me escolher como libertador de Israel? Ele começou a achar várias características nele que seria impossível dele ser quem ele foi. A minha língua é pesada. Eu matei um egípcio. Eu carrego sangue de alguém nas minhas mãos. Eu fui criado num território totalmente diferente do meu povo. Você está entendendo? Então não era o que ele tinha, mas era o que Deus tinha com ele. Então o fato de Deus escolher você, o fato de você estar vivendo o que você está vivendo, não é o que você fez. Mas é porque Deus olhou de alguma forma e escolheu você para que possa viver isso. E glorificar o nome dele nas vitórias que virá da tua vida. Glória a Deus. Amém? Então, ele vai dizer isso. Antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te escolhi. Versículo 5 ainda, né? Eu te escolhi. E antes que saísse da madre, te consagrei. E te constituí profeta, o quê? As nações. Eu te escolhi e te consagrei. E já tinha te constituído. Antes que você fosse, eu já tinha o quê? Constituído você para que fosse. O que o Senhor irá fazer, o que Deus vai fazer na sua vida, não é questão de algo, sabe, que não tem um sentido, querido. É uma coisa que já faz parte do plano de Deus. Não é aleatório, não é o acaso. É aquilo que Deus já constituiu na minha e na sua vida. Aquilo que Deus já fez para acontecer em nossa vida. Então nós precisamos sempre olhar com essa visão que o que Deus tem para nós não está no campo da visão que nós enxergamos hoje, mas está além daquilo que os nossos olhos conseguem ver. Então, uma palavra hoje reina no meu coração dizendo, levanta os teus olhos e vê o que Deus já tem preparado para fazer acontecer na sua vida.
Não atenta para aquilo que está sucedendo, acontecendo à tua volta, mas atenta para aquilo que o Senhor já te fez, ou já te mostrou para que você pudesse enxergar. E nós não conseguimos enxergar porque está além das lutas, está além daquilo que nos cerca, querido. Eu volto nessa passagem porque quando o homem de Deus estava cercado, a Bíblia diz que os anjos não estavam à frente dos inimigos, os anjos estavam de trás de cada inimigo. É como se dissesse, olha direito, olha mais uma vez. Senhor, eu já olhei, eu estou vendo luta, Senhor, olha de novo. Eu já olhei, Senhor, eu estou vendo um lugar sem saída, olha de novo. É como se Deus dissesse, você não está vendo bem, olha mais uma vez. Olha com calma, olha com atenção. Eu não creio no Deus que me leva no lugar que não tem uma saída, querido. Mas eu creio num Deus que todo lugar que Ele me leva, Ele já proveu algo para que o nome dEle possa ser exaltado naquele lugar. Possa ser adorado naquele lugar. Amém, meus irmãos? Você está compreendendo isto? Em nome de Jesus. Então nós precisamos ter esse entendimento, porque muitas vezes nós vamos, atribuir a nossos méritos a algo, ou falta dos méritos, por algo não ter acontecido, ou por algo acontecer. E nisso vamos carregar dentro de nós um sentimento, um complexo dentro da nossa vida, do nosso ser, de um sentimento que vai destruir a nossa fé, que vai desanimar a nossa fé. Mas se simplesmente nós dizer, não foi eu, mas foi Ele. E se Ele me escolheu é porque Ele tem algo comigo, não porque eu tenho algo para oferecer para Ele, é porque Ele tem algo comigo na minha vida. Algo para fazer nos meus caminhos. Eu só preciso agora compreender, entender o que Ele quer fazer. Amém, gente? Glória a Deus. Por mais que a palavra de Deus venha, querido, por mais que ela esteja acessível a todos nós precisamos entender isso, de aplicar o coração e compreender. Porque a palavra de Deus fala de um homem, que Deus foi muito com ele, que Deus deu livramento na vida dele, chamado Daniel. E esse Deus fala para ele assim, desde o primeiro dia que aplicar-te o coração a compreender e entender. Eu te ouvi, Daniel. Eu te ouvi, eu te escutei. Glória a Deus, querido. Então, voltando no que nós iniciamos, ele vai dizer assim, não foi vós que me escolheste, mas eu que vos o quê? Escolhi. Né? Eu que vos escolhi. A vós outro, e vos designei, para que varde e dei o quê? Fruto. Para que dê o quê? Frutos, querido. Que fruto é esse? O que faz permanecer o fruto? São sementes que nós iremos semear e plantar na vida de outras pessoas. Desse Deus que nos sustenta, desse Deus que nos fortalece. Esse fruto que nós vamos gerar em nossa vida, querido. São pessoas que nós vamos, de uma certa maneira, tocar. Pelo fato da nossa perseverança, nossa confiança em Deus. Da nossa fé no Senhor. Da nossa persistência no Senhor. De confiar em Deus, independente das circunstâncias. Lembra daquilo que nós pregamos no domingo passado, não faz da circunstância, da situação, a ocasião. Não faz da situação a ocasião. Mas não, é como Paulo mesmo deixou escrito. Não desanimeis, pelo contrário. Pelo contrário, ainda que o vosso corpo esteja sem força, desfalecido, o teu homem interior se renova dia após dia. Então você vê que Paulo, um homem que passou por luta, circunstância, mas não fez da situação ocasião, não. Como todos os outros que se levantaram mediante uma luta, uma peleja e prosseguiram naquilo que o Senhor chamou e designou para fazer. A questão é, querido, será que nós temos permanecido ou continuado fazer aquilo que Deus designou para que a gente venha fazer? Ou nós paramos na primeira empecilho, primeira barreira que vem contra a nossa vida? Porque talvez vamos dizer, pastor, mas o senhor não sabe o que tem acontecido comigo. O senhor não sabe o que eu tenho passado, o senhor não sabe o que eu tenho vivido. Mas lembrai-vos dos profetas, das palavras de Deus, que passaram por lutas semelhantes aqui.
nós vivemos hoje, mas nem isso fez eles desanimar. Mas olharam além daquilo que está além do seu campo da visão. Ou levantar os teus olhos e ver, querido. Isaías 49, versículo o quê? Levanta os teus olhos e vê. O Senhor tem dito para nós, levanta os teus olhos e vê. Por que levantar os olhos e ver? Por que erguer os olhos e ver? Porque somente quando você fica olhando para lá, para baixo, querido, você não consegue ver aquilo que está além. Aquilo que está além, que o Senhor já determinou, já colocou diante de você. Amém? Você está entendendo sim ou não? Deixa eu ver se eu acho esse versículo. Acho que é Isaías 49, alguma coisa. Levanta os teus olhos e vê. Porque se você ficar apenas olhando aí para baixo, você não consegue ver aquilo que Deus já colocou, que está à tua frente. Você precisa prosseguir, você precisa caminhar em direção disso. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Você está entendendo em nome de Jesus? Nós precisamos andar nessa direção. Andar nesse caminho. Porque do contrário você não vai conseguir. Você vai achar que o que Deus tem para ti é só isso que você está vivendo. Que você chegou no seu limite, que o que tinha que acontecer já tinha acontecido. Então você começa a entrar dentro de uma caverna e começa a pedir para si a morte. Quem está entendendo, pessoal? E Deus disse, por que está aí? Está fazendo o que neste lugar? Come, bebe. E vai, porque a caminhada é sobre modo longa. Ainda tem muito chão, ainda tem muita terra para tu percorrer. Amém, meus irmãos? Você está entendendo isso? Acharam para mim aí, queridos? Não acharam. Mas enfim. 49, 18. Ele diz assim. É isso mesmo, seu Gerson? Levanta os olhos ao redor e olha. Todos estes que estão junto e vêm contra ti. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, de todos estes vestirás como de um ornamento, deles te cingirás. E como noivo, que cingirás como noiva. Ele diz, levanta os teus olhos em derredor. Olha. Deus fala para Jeremias a questão que ele está vendo apenas o óbvio. O que está acontecendo, o momento. Quantas das vezes eu e você não estamos passando por isso? Vivendo dessa maneira. Enxergando apenas a situação que nós estamos vivendo. Apenas o momento que eu e você estamos passando. Isso tem feito você desanimar. Isso tem feito você parar. Isso tem feito você ficar pensativo, duvidoso. E Deus está dizendo, não, levanta os teus olhos, vê, porque não foi você que me escolheu. Mas foi eu que vos escolhi e designei para que algo possa acontecer através de ti. E designei para que você dê fruto. Amém, querido? Existe uma palavra de determinação para acontecer na minha e na sua vida. E nós não podemos parar nesse momento. Nós temos que nos reanimar no Senhor e prosseguir no Senhor. Para que possamos viver aquela boa promessa que Deus tem reservado em nossa vida. Olha você, será que você um dia imaginou chegar até aqui, onde Deus tem te trago? E você não faz ideia daquilo aonde Deus ainda vai te levar. Porque ele disse, Jeremias, eu te constituí profeta. Antes que houvesse, antes que você nascesse, eu já tinha te escolhido para mim. Então não é um acaso, querido, nós estamos aqui hoje. É porque o Senhor já tinha nos escolhido e nós somos dele, propriedade exclusivamente do Senhor. Glória a Deus. Amém.